Olá, boa noite. Boa noite. Tiroteio entre policiais civis de Minas e São Paulo em Juiz de Fora traz mais um capítulo. Malas com dinheiro foram encontradas nos carros que seriam do Grupo Paulista. E não é só. As notas de R$100 que somam milhões são falsificadas, segundo a investigação. No interior de São Paulo, um grande incêndio atingiu a indústria farmacêutica. Cerca de 500 funcionários e familiares estavam na empresa. Milhares de hondurenhos que tentam chegar aos Estados Unidos são parados em bloqueio no México. Tem festa de países da língua portuguesa lá em Macau, na China. Os brasileiros, claro, marcaram presença. O Rede TV News traz muito mais. Fique com a gente e aproveite as notícias deste sábado. Uma pesquisa do Instituto Sou da Paz revelou que todos os dias mais de 30 pessoas são estupradas em São Paulo. E a maioria das vítimas tem menos de 14 anos. Teve um dia que eu acordei, ele estava em cima de mim na cama. Ele já tinha descido a minha calcinha e estava em cima de mim. E eu não pude contar para ninguém, porque eles não iam acreditar em mim. Relatos carregados de emoção e que revelam o combustível para que crimes assim cresçam cada vez mais. O medo de denunciar. Raiva, ódio. Eu já tive vontade de sair e falar para as filhas dele, mas eu não posso fazer isso também. Elas não têm culpa de ter o pai que tem. O número de estupros do primeiro semestre deste ano cresceu quase 16% no estado de São Paulo. Foram mais de 6.000 ocorrências registradas. Quase 34 estupros por dia. Em 72% dos casos, a vítima era menor de 14 anos ou portadora de condições que a impedia de oferecer resistência. E essa situação alarmante pode ser ainda pior. É que os índices de subnotificação são preocupantes. O problema é que muitos dos estupros acontecem dentro de casa e, na maioria das vezes, as vítimas se tornam reféns do medo e da vergonha em denunciar. Então existe uma ideia de que talvez não vale a pena procurar a polícia, porque as pessoas acham que talvez nada aconteça e elas vão ter que passar pelo constrangimento de contar que elas foram vítimas de violência sexual. Após analisar a dinâmica do crime nas áreas com piores resultados, o estudo concluiu que o perfil do estupro varia de acordo com a região. Em algumas localidades predominam esses estupros dentro de casa, cometidos por familiares. Em outras são estupros que acontecem realmente na rua. São pessoas abordadas por desconhecidos e que são violentadas. Essas diferentes características dos estupros, elas mostram pra gente que a gente precisa conhecer o fenômeno, ver como ele se manifesta, porque não vai ter uma solução única para reduzir os estupros em todas as localidades. Afinal de contas, esse é um crime que ele se manifesta de formas muito diferentes. E hoje é dia do programa Operação de Risco. O apresentador Jorge Lordello traz os destaques. Policiais do Garra de São Paulo precisaram usar uma serra para cortar um portão de aço construído por traficantes. Ó, não deixa ninguém sair, ninguém sai. Vem pra cá, com a mão na cabeça, vem andando. Fala alto, fala alto. Quantas passagens? Isso, fala alto. Roubando, cometendo crime, você é o demônio. Aí a casa cai e você fica aí, eu não sei, senhor, não só falta chorar, caramba, vou te dar uma fralda. Os detalhes dessa ação você confere no Operação de Risco, que começa logo após o Rede TV News. No mês de conscientização sobre o câncer de mama, a maior convenção de tatuagem do mundo aderiu à campanha Outubro Rosa em São Paulo. Tatuadoras se reuniram para resgatar a autoestima de algumas mulheres. Veja como na reportagem. Há 5 anos, Márcia descobriu que tinha câncer de mama. De lá para cá, foram 4 cirurgias para retirar e reconstruir o seio esquerdo. Hoje, ela está curada, mas ainda faltava algo.
A reconstrução dos seios com prótese de silicone é um processo importante para as mulheres que precisaram retirar a mama por causa do câncer. Mas um detalhe que parece pequeno também ajuda a devolver a autoestima e o bem-estar para essas mulheres. É a tatuagem cosmética, que redesenha cílios e sobrancelhas e reconstrói a areola do mamilo que foi retirada por causa da cirurgia. A técnica é diferente da tatuagem convencional. Não é permanente, por exemplo, mas chega a durar cerca de 2 anos. Enquanto a medicina consegue dar o formato, né, da mama, reconstruir, ao mesmo tempo assim eles estão de mãos atadas no aspecto de colorimetria. Então eles contam com o trabalho de um micropigmentador hoje, que seria a cerejinha do bolo. E era esse resultado que a Márcia e tantas outras mulheres buscavam após concluir o tratamento. Eu achei bem legal, gente. A gente fica besta de ver, né? Porque é arte, é artístico. Ela dá a coisa da cor, do bico e tal. Eu gostei muito, eu não esperava tanto assim. Parece que estava faltando alguma coisa e agora eu estou mais completa, eu estou completa, né? Agora eu sou igual a todas as mulheres, né? É assim que a gente se sente. A iniciativa aconteceu nessa feira de tatuagem em São Paulo. A Tatuíque e o Instituto de Oncologia e Hematologia doaram os procedimentos estéticos para mulheres que venceram a luta contra o câncer. Às vezes é pela questão emocional que o paciente ele se entristece, ele se desmotiva e acaba muitas vezes não tendo um resultado tão bom. Então não podemos, nós oncologistas, deixar de lado isso. Tudo que a gente passa, né, é bem traumatizante. Mas o trabalho deles é realmente um trabalho maravilhoso. A autoestima da gente vai lá em cima, né? E a gente se sente assim, bonita de novo, né? É muito bom. Bonito, né? Lindo, um detalhe pequeno que faz uma diferença e tanto, hein? Exatamente. E olha, o Rede TV News também entrou na campanha Outubro Rosa contra o câncer de mama. Agora você vai conhecer o trabalho de um grupo de Brasília chamado Rosas do Cerrado. São mulheres que superaram a doença e outras que estão em tratamento e elas todas se ajudam com união e alegria. Capricho na maquiagem e aula de passarela. Depois é hora de treinar na rampa do Museu Nacional, no coração de Brasília, onde vai ser o desfile na próxima quarta-feira. A Michele é uma das participantes. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em março do ano passado. Fez 4 meses de quimioterapia, cirurgia nas 2 mamas e agora faz a hormonoterapia para evitar a volta da doença. Câncer tem cura. O tratamento é difícil, é puxado, mas tem cura. O tratamento, a gente vê que tem medicamentos que são assim de ponta. A Ângela é uma das idealizadoras do grupo. A proposta é levar bom humor, alegria e disposição para quem enfrenta essa luta. No grupo a gente ri muito, faz muita graça e cada uma está vendo a melhora, os exames saindo positivo e a gente assim ajudando uma a outra a lutar. Sou eu, né? Um grande incêndio atingiu hoje a indústria farmacêutica EMS em Hortolândia, no interior de São Paulo. Imagens feitas por moradores e motoristas mostram a intensidade das chamas e a enorme cortina de fumaça. Cerca de 500 funcionários e familiares participavam de uma confraternização no local no momento em que o fogo começou. Todos foram retirados sem ferimentos. Segundo a empresa, um incêndio que atingiu a área de desenvolvimento de produtos e o almoxarifado, onde havia grande quantidade de material inflamável. Moradores da vizinhança precisaram deixar as casas. Ainda não se sabe de que forma o fogo começou. O tiroteio entre policiais civis de São Paulo e de Minas Gerais, em Juiz de Fora, trouxe desdobramentos. Milhões de reais em notas falsas foram encontrados em um dos carros usados pelo grupo paulista. Foram apreendidos 15 milhões em notas falsas de R$100 que estavam em 6 malas.
A descoberta foi feita após o tiroteio entre os policiais paulistas e mineiros no estacionamento do Hospital Monte Sinai. Testemunhas gravaram a intensa movimentação nesta sexta-feira. O policial civil Rodrigo Francisco, de Juiz de Fora, morreu no confronto. 2 dos 11 policiais de São Paulo ficaram feridos e estão internados. Em depoimento, eles disseram que viajaram para escoltar um empresário. Nós autuamos 4 policiais civis do estado de São Paulo pelo crime de lavagem de dinheiro. Os outros 5 policiais de São Paulo foram liberados. Um dos autores e que está no hospital em estado grave, mais estável, ele está sendo autuado pelo crime de homicídio consumado. O outro também estava na cena do crime, que é o proprietário do dinheiro, pelo estelionato tentado. O delegado disse ainda que os policiais civis foram autuados por crime de prevaricação. A Polícia Federal deflagrou uma operação para combater organizações criminosas e o tráfico de drogas. A investigação foi liderada por um grupo da PF do Acre, especializado nesses tipos de crimes, e teve suporte do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Foram expedidos mais de 140 mandados de prisão e de busca e apreensão em 12 estados. Em quase 2 anos de investigação, foram identificados membros de 3 facções. A estimativa é que os grupos tenham movimentado mais de 9 milhões de reais somente no período das apurações. Cansados da criminalidade, moradores de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, decidiram ajudar os desavisados. Foram penduradas pelas ruas do bairro com um alerta. Cuidado, área de assaltos diários. Você pode ser a próxima vítima. As câmeras de segurança provam que os crimes são frequentes. Nessas imagens, na descida de um viaduto, bandidos, dentro de um carro prata, primeiro tentam assaltar motoristas. Em seguida, abordam 2 homens que caminham pela calçada. De dentro do veículo, eles pegam os pertences dos rapazes. Depois, vão embora tranquilamente. Nesse outro flagrante, uma mulher aguarda na porta do carro. Um rapaz de boné amarelo passa. Em seguida, outro homem. A passageira chega e os 2 retornam correndo, um deles com a arma na mão. A motorista tem de sair. A mulher, que está no banco de trás, também consegue escapar, com uma criança no colo. Os assaltantes fogem. Nesse outro vídeo, um carro para em cima da calçada e logo é fechado por um veículo vermelho. O motorista entrega o carro para o assaltante e sai andando. O comparsa entra no carro roubado e os 2 fogem. Por nota, a Polícia Militar disse que vai intensificar o policiamento na região. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão do MEC responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, faz neste fim de semana capacitações para quem vai aplicar o exame e também corrigir as provas. Hoje, em Brasília, foi promovido o primeiro encontro nacional dos supervisores de correção de redação. Amanhã será a vez de coordenadores municipais e assistentes receberem um passo a passo de como proceder. O Enem deste ano será nos dias 4 e 11 de novembro e tem 5,5 milhões de inscritos. O presidente nacional do PSL, Gustavo Bebiano, afirmou neste sábado que o partido vai pedir à Procuradoria-Geral da República que investigue um suposto financiamento de fake news por parte de apoiadores de Jair Bolsonaro, candidato do partido à presidência da República. O partido deve entrar com a ação na Procuradoria na segunda-feira. Segundo o PSL, as acusações de que empresas apoiadoras de Bolsonaro teriam contratado serviços de envio de mensagens em massa para disparar informações falsas contra Fernando Haddad via WhatsApp são risíveis e um ataque à democracia. Já o Tribunal Superior Eleitoral abriu uma ação a pedido do Partido dos Trabalhadores para investigar o caso, que será relatado pelo ministro Jorge Mussi. O magistrado deu 5 dias para Jair Bolsonaro se manifestar. No entanto, Mussi negou outros pedidos do PT, como a quebra de sigilos bancário e fiscal, além da prisão dos possíveis envolvidos. E a Polícia Federal abriu inquérito neste sábado para investigar a divulgação de notícias falsas, tanto sobre Jair Bolsonaro quanto a respeito de Fernando Haddad. O pedido havia sido feito na noite desta sexta-feira pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge.
As apurações ficarão a cargo da Diretoria de Combate ao Crime Organizado da PF. Os alvos serão empresas de tecnologia da informação que estejam envolvidas na disseminação de fake news. O Tribunal Superior Eleitoral atendeu a um pedido do candidato Jair Bolsonaro, do PSL, e suspendeu parte do programa de campanha de Fernando Haddad. Na TV, o partido exibiu cenas de tortura e disse que Bolsonaro apoia esse tipo de prática. Na decisão, o ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que a publicidade ultrapassou os limites e infringiu a legislação eleitoral. Disse ainda que cenas de violência não podem ser exibidas na televisão antes das 9 da noite. Se não cumprir a decisão, o PT será multado em R$50 mil cada vez que as cenas forem veiculadas. O candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, gravou o programa eleitoral na casa do empresário Paulo Marinho, no Rio de Janeiro, onde também conversou com a imprensa e falou sobre reforma política. O que eu pretendo fazer, vou conversar com o parlamento também, eu acho que seria uma excelente reforma política, né? Você acabar com o Instituto da Reeleição, no caso começa comigo, se eu for eleito, e diminui um pouco, em 15%, 20% a quantidade de parlamentares. E também nós temos um sistema eletrônico de votação confiável que possa ser auditado. Nas redes sociais, Bolsonaro também fez publicações. Com uma foto, agradeceu a visita da jogadora de vôlei Fernanda Venturini e das amigas. Em outro post, o candidato falou sobre educação. Disse que 40% dos estudantes do ensino superior são analfabetos e que os jovens precisam ter conhecimento desde a base. O candidato Fernando Haddad, do PT, fez campanha no Ceará, único estado do Nordeste onde ele não venceu no primeiro turno da eleição. Nem tinha amanhecido quando Fernando Haddad desembarcou em Fortaleza. Ele foi recebido por centenas de militantes. Ao lado do governador reeleito no estado, Camilo Santana, e de outros aliados, como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Haddad fez caminhada e participou de um comício. De Fortaleza, Haddad seguiu para Juazeiro do Norte, no interior do estado. Lá, ele conversou com jornalistas e foi questionado sobre a ausência de Ciro Gomes em sua campanha. Recebeu o apoio do PDT, a maior parte do eleitorado do Ciro veio para a nossa candidatura. Fizemos aqui a reeleição do governador Camilo Santana com quase 80% do voto, que me acompanha aqui. Se eu tiver os votos do Camilo, eu estou feliz. E agora as notícias internacionais. Autoridades da Turquia estão colhendo DNA do jornalista morto no consulado da Arábia Saudita para descobrir o que realmente aconteceu. O governo turco não deu detalhes da investigação, mas disse que não vai acobertar o crime e prometeu descobrir os detalhes da morte de Jamil Khashoggi. Ontem à noite, a Arábia Saudita admitiu pela primeira vez que Khashoggi morreu depois de uma briga no consulado. O jornalista era saudita e um forte crítico ao regime do seu país. Ele vivia exilado nos Estados Unidos e foi ao consulado da Arábia, na Turquia, há 2 semanas para resolver detalhes do seu casamento com uma turca. Cerca de 700 mil pessoas foram às ruas de Londres para pedir um novo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Os manifestantes afirmam que o Brexit está acontecendo de forma diferente da prometida em 2016. Na época, a população britânica decidiu, por uma margem apertada, deixar o bloco europeu. O processo de separação deve acabar em 5 meses. Este australiano de 50 anos sobreviveu a um ataque de tubarão hoje na costa de New South Wales. Paul Kenny surfava quando o animal mordeu o braço dele. O surfista só conseguiu se livrar do predador depois de dar socos no animal e nadar de volta à areia. As autoridades do México abriram agora há pouco a fronteira com a Guatemala para imigrantes de Honduras, mas apenas para mulheres e crianças. Milhares de homens que faziam com a família o caminho a pé até os Estados Unidos continuam parados no bloqueio.
Os migrantes estão na ponte sobre o rio Suquiate, que une o México a Guatemala. Um pouco frio, pero... Está um pouco frio, mas pelo menos não choveu. O presidente mexicano Enrique Peña Nieto afirmou que não está contra os migrantes, mas não pode permitir a entrada de forma irregular no país. México não permite, nem permitirá o ingresso a seu território de maneira irregular. O grupo saiu há uma semana de San Pedro Sula, foi crescendo ao longo do caminho e agora tem cerca de 4.000 pessoas. Os hondurenhos dizem que fogem da pobreza e da violência das marras, gangues que atuam em alguns países da América Central. E olha só, em Macau, uma festa comandada por países de língua portuguesa virou ponto de encontro de muitos brasileiros na China. É o Festival da Lusofonia, que começou nesta sexta-feira e vai até domingo. O correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola, mostra os detalhes do encontro. Na presença das autoridades, a típica dança do leão abre a 21ª edição do Festival da Lusofonia de Macau. Mas quem chama a atenção e dá cara à festa é o batuque brasileiro. Quem é adulto e está na arquibancada observa, mas quem é criança não resiste. Os pequenos, chineses ou não, extravasam de alegria. Mas para dançar não importa a idade. Há 30 anos em Macau, a brasileira Dona Maria de Jesus já é patrimônio macaense e se sente em casa. Eu me sinto sempre no Brasil, no meio dos chineses, no meio dos portugueses, eu me sinto sempre no Brasil. Sou brasileira e não abro mão. O festival começou em 10 de junho de 1998 para celebrar o Dia de Portugal. Ganhou corpo com os demais países de língua portuguesa e, com o passar dos anos, se tornou nisto o maior evento cultural de Macau. Para a comunidade acaba sendo um ponto de união e também de congraçamento com os outros países de língua portuguesa. Né? Eu sou japonesa, de Tóquio, e vivo em Xangai porque meu namorado tem feito capoeira lá. Então eu vim com ele para conhecer o festival. Cada comunidade expressa à sua maneira o orgulho que tem do país de origem. Cabo Verde mostra que também tem batuque e dança. Ao todo, são 10 países de língua portuguesa que participam. A Casa de Portugal distribui queijo e chouriço de graça. Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Goa, Damão e Dil capricharam no artesanato. Moçambique na variedade colorida dos tecidos. Angola vendeu salgadinhos, já Macau, doces. Na barraca brasileira, o chefe do governo chinês local foi recebido pela presidente da Casa do Brasil, Jane Martins. Ele ganhou uma bela caipirinha e uma camiseta com a arte de Fábio Panoni Lopes, que também assina o grafite colorido das favelas no estande. A caipirinha, a bebida mais cobiçada da festa, demanda 7.000 limões e 360 litros de cachaça. Para dar conta de tanta procura, é feita uma força-tarefa para servir e outra atrás da barraca. E se a música no palco acaba, a festa continua puxada pelos brasileiros na roda de samba. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A, São Paulo e Atlético Paranaense empataram em 0-0. Rosana, já o Sport venceu o Vasco por 2-1 e ganhou fôlego aí na luta para sair da zona de rebaixamento, né? Outros 2 jogos agitaram a rodada deste sábado. Vamos aos gols. América Mineiro e Grêmio jogaram no estádio Independência. Quem saiu na frente foi o América, gol de Juninho. Mas o Grêmio com o time reserva, já que a equipe disputa a semifinal da Taça Libertadores da América na próxima semana, foi atrás do empate. E conseguiu, neste pênalti cobrado por Jean-Pierre. Com o resultado, o Grêmio chega a 52 pontos. Já o América Mineiro é o 15º colocado, com 34 pontos. Botafogo e Bahia reeditaram o duelo da Copa Sul-Americana. E assim como na outra competição, deu Bahia 1-0, gol de Edgar Júnior.
Com o resultado, o Bahia se afasta da zona de rebaixamento. E do Campeonato Paulista Sub-17, vem este golaço. Gustavo Mantuan, irmão do lateral Mantuan, também do Corinthians, fez esta pintura do meio da rua, na vitória por 2-0 do Timão contra o Mirassol, no primeiro jogo das quartas de final do campeonato. Repare na empolgação do narrador da TV oficial do Corinthians. Que golaço! Será que vem aí um novo ídolo da Fiel? E agora vamos falar de surf. Tem brasileiro brilhando nas ondas de Peniche, em Portugal. O potiguar Ítalo Ferreira venceu a etapa de Portugal do Mundial de Surf neste sábado. Com manobras certeiras, o afiado surfista fez o adversário, o francês Joan Duru Soares, se arriscar muito para batê-lo. A conquista é a terceira de Ítalo na temporada e força a decisão do título mundial de surf para a temporada do Havaí, a última do ano e uma das mais importantes do campeonato. Os surfistas que podem levar o caneco são Gabriel Medina, Julian Wilson e o também brazuca Felipe Toledo. E o piloto britânico Lewis Hamilton deu mais um passo rumo ao pentacampeonato de Fórmula 1. Ele sai em primeiro no Grande Prêmio de Austin, nos Estados Unidos. O piloto da Mercedes quebrou o recorde da pista, inclusive com incríveis 1 minuto, 32 segundos e 237 milésimos. Sebastian Vettel, da Ferrari, chegou a fazer o segundo tempo, mas foi punido e sairá em 5º lugar. Para ser campeão pela 5ª vez, basta Hamilton vencer a corrida e torcer para Vettel chegar pelo menos em 3º. Se não vencer, Hamilton precisa sair dos Estados Unidos com 75 pontos de vantagem para Vettel. Atualmente, ele tem 67. E se você quer rever esta ou outra matéria do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. O Rede TV News termina aqui. Uma ótima noite para você. Agora você fica com o programa Operação de Risco com o Jorge Lordello. Uma ótima noite, um bom final de semana. Tchau.